Bom, essa vai ser a nossa 35ª aula do Lazarus Pascal, tudo bem? Nós estamos estudando estrutura repetitiva e nessa aula nós vamos continuar vendo o comando repeat until, tudo bem? Aonde ele é uma estrutura repetitiva, aonde o teste é sempre feito no final do laço e ele fica executando o laço enquanto a condição é falsa. No momento em que a condição se torna verdadeira, ele sai do laço, ele sai do loop. Tudo bem? Então vamos aqui anotar, né? Hoje é a nossa 35ª aula, tá? Do Lazarus Pascal, ok? E nós estamos abordando, né, como eu já falei, a estrutura repetitiva, que é muito importante, né? Que é muito importante. Hoje é dia 19/7/2020 e agora são 9h37, ok? Tá? Então, vamos lá, né? Estrutura repetitiva. Nessa aula, nós vamos abordar agora a estrutura repetitiva, o comando repeat until, do ponto de vista prático. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o repeat, tá? Aí nós vamos ter várias instruções. Tudo bem? Então, aqui define o meu loop. Aqui eu vou ter o final dele. E aqui eu tenho uma condição que será verificada. Ok? Se essa condição ela for verdadeira, ou se a condição ela é falsa. Se a condição ela é verdadeira, se aqui for verdadeiro, se aqui é verdadeiro ou se aqui é falso. Espera aí, deixa eu fazer. Se aqui for verdadeiro, né? Ou se aqui é falso. Ok? Então, o que vai acontecer? Se a condição ela for verdadeira, ele sai fora. Termina o loop. Termina o loop. Agora, se a condição for falsa, continua dentro do loop. E quem é o loop aqui? O loop é esse aqui, ó, tá? Essas instruções vão ser executadas enquanto a condição for falsa. Então, aqui eu tenho o meu loop. Tudo bem? Bom, então vamos para a prática, né? Vamos fazer isso daqui agora lá no Lazarus, né? Vamos pegar, tá? Vamos minimizar aqui. Vamos procurar o Lazarus. Espera aí só um instantinho. Vou abrir o Lazarus. Ok? Vou fechar qualquer coisa que esteja aberta. Vou começar um novo, tá? É um programa simples, ok? Vamos lá. Vamos salvar isso daqui. Então, arquivo... Não, vamos clicar aqui, né? Melhor, mais fácil. Esse daqui vai ser o meu exemplo da aula 35, né? Então, tá aí. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa, ela quer calcular, por exemplo, o perímetro de uma pessoa ela quer calcular, por exemplo, o perímetro de um retângulo, por exemplo. Então, vamos abordar aqui um exemplo, tá?
vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um retângulo. Ok? E aí, esse meu retângulo, ele vai ter um certo comprimento. E aqui ele vai ter uma certa largura. Tudo bem? Aonde eu sei que a somatória dos lados dele, a gente vai chamar de perímetro. Então, perímetro, o que eu tenho? Eu tenho dois comprimentos, um em cima e um embaixo. Então, é 2 vezes o comprimento, e eu tenho duas larguras. Então, mais 2 vezes a largura. Então, eu vou fazer um programinha que vai fazer isso. Só que ao invés de fazer isso apenas uma vez, ele vai fazer isso enquanto o usuário desejar. Tudo bem? Então, vamos fazer isso na prática agora. Então, já que eu vou calcular o perímetro de um retângulo, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar as variáveis. Então, vai ser aqui, eu vou declarar as variáveis. Então, eu vou precisar de uma variável para largura. Colocar double. Comprimento. Vou colocar double. E eu vou precisar para o perímetro. Vou colocar double. Ok? Aí eu vou inicializar essas variáveis já. Largura, 2 pontos, igual a 0. Comprimento, 2 pontos, igual a 0. E perímetro, 2 pontos, igual a 0. Ok? Aqui também eu vou criar uma variável que eu vou chamar de opção, que vai ser a opção que o usuário ele fez, se ele quer continuar ou se ele quer sair do programa. Então, eu vou fazer assim, op, 2 pontos integer. Ou, não, vou fazer char. Ou seja, se ele digitar S, ele continua, se ele digitar N, ele sai. Tudo bem? Então, essa variável vai ser do tipo char. E eu vou inicializar ela como não. Ou seja, ela vai ser um N. Tá? Tudo bem? Ela vai ser um N, vou deixar um N minúsculo mesmo. Tá aí. Inicializei a variável do tipo char. Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar meu loop. Então já vou começar meu loop aqui, ó. Início do loop. O que vai acontecer? Então eu coloco repeat, ok? Não precisa ter begin end. Então ele vai fazer enquanto a condição for falsa. Enquanto que o while ele repete um grupo de comandos enquanto a condição é verdadeira, ele vai repetir enquanto for falsa. Então, se ele digitar não, eu vou perguntar para ele: você deseja calcular o perímetro de um quadrado, de um retângulo? Se ele falar não, ou seja, eu vou verificar se ele optou por não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar... O que eu fiz aqui, meu Deus? Aqui não é char, aqui é op. Então, se ele optar por não, ou seja, se op for igual a não, ok? Se ele optar por não, né? Então, só que aqui ele pode me digitar maiúsculo e minúsculo, né? Então, ele pode fazer, no caso, tem uma outra forma de fazer assim, mas por enquanto eu vou usar um operador booleano, tá? O OR. Se ele digitar N minúsculo, se ele digitar N maiúsculo, ele sai, ok? Então, a minha situação é essa, tá? Então, aqui eu vou ter o loop, aonde ele vai ficar executando enquanto a condição for falsa, ou seja, enquanto não for N nem maiúsculo, nem minúsculo. Tá bom? E aí, o que eu vou verificar? Mas se ele digitar sim, porque assim, ele só vai fazer se for sim. Se ele digitar qualquer outra coisa, não interessa. Tudo bem? Então, eu vou colocar assim, ó, if, ou então, vou fazer isso mesmo. If op
for igual a S minúsculo, tá? E aqui no caso, né, eu vou verificar se ele é S minúsculo ou se ele é S maiúsculo. Or op foi igual a S maiúsculo, tá? Then. E aqui eu vou ter um begin. Ele vai fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, se for S minúsculo ou se for S maiúsculo, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Tá, então, primeiro eu tenho que verificar o que ele vai fazer se for S. Mas antes eu tenho que pedir para a pessoa digitar aqui a opção dela, né? Então, write line. Vou informar a pessoa que esse programa faz. Este programa calcula o perímetro de um retângulo, ok? Tá? Aí, vou perguntar assim para ele, ó. Write só. Deseja, digite S para calcular ou N para sair, ok? E aqui eu vou verificar o que o usuário fez. Ele vai ler a variável op. Tudo bem? Então, eu vou verificar aqui o que o usuário escolheu, né? Eu vou verificar aqui, ó. Então, eu estou falando, ó, este programa calcula o perímetro de um retângulo. Digite S para calcular ou N para sair. Aí ele lê e vai verificar se é S minúsculo ou se é S maiúsculo. Se for qualquer outra coisa, tá? Não me interessa. E se for N, ele sai fora. Ok? Tudo bem? Então, vamos ver. Se for S, o que vai ter que acontecer? Então, vamos lá. Write line. Ai, esse meu dedo aqui. Write line. Então, vamos lá. Vamos colocar assim. Forneça os dados do retângulo. Ok? Write line. Write. Digite o valor da largura. Read line. Então, vou ler a largura aqui, né? Aí eu venho write line. Write. Digite o valor do comprimento. Então, aí vem quem? Read line. Ok? Então, ele vai ler a largura e vai ler o comprimento, ok? Tá? Tendo lido o valor da largura e do valor do comprimento, nós vamos calcular a área. Tá? Então, vamos calcular a área. Não, é perímetro. Perímetro é igual, qual é a nossa fórmula mesmo? Perímetro é 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Então, volto para cá. 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Largura, ok? Tá? Tendo feito isso, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou exibir o resultado. O valor do perímetro é e o que eu vou colocar aqui? Perímetro, né? E já vou colocar umas 8 casas com 2 casas decimais, tudo bem? Ele vai ter 8 dígitos, onde eu estou separando 2 desses dígitos, ou 8 espaços, onde 2 desses vão ser para casas decimais, tá?
Então, aqui e aqui acabou. Tá bom? Então, se ele digitar S minúsculo ou S maiúsculo, ele vai calcular o perímetro. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Tá aqui, ó. Tendo feito isso, o que acontece? Vai sair, né? Vai sair. Right line. Vou falar que é o fim do programa. E peço para ele pressionar uma tecla. Pressione uma tecla, por favor. E aqui eu coloco um readline. Tudo bem? Então vamos ver se essa lógica está certa. Eu criei as variáveis, inicializei, começo o loop, falo para ele que o objetivo do programa, falo que é para ele digitar S para calcular ou N para sair. Então, se ele digitar N, ele vai vir para cá, aí op é N, então é verdadeiro, então sai. Mas se ele digitar outra coisa, ele vai ficar preso dentro do loop, ok? Aí o que acaba acontecendo? Se ele digitar S minúsculo ou S maiúsculo, vai pedir para ele digitar os dados do retângulo, largura, comprimento, aí eu leio esses dados, faço o cálculo do perímetro e mostro o resultado na saída. E aí, no momento em que a condição se torna falsa, que ele não quer fazer mais nada, fim do programa, pressione uma tecla e acabou. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos apertar o F9. Teve um errinho aqui. Vamos ver que errinho que foi. A largura, 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes largura. Vamos ver aqui a nossa janela de mensagem para ver o que ele está falando. Ele está dizendo que eu fiz a expressão ela está fazendo, ela é ilegal. Mas por que essa expressão ela é ilegal? Perímetro, aqui, ó. Igual, eu estou comparando coisas. Para atribuir, é 2 pontos igual. Então, vamos lá, vamos apertar o F9. Agora foi, sucesso. Vamos aguardar um minutinho. Vou aumentar aqui, né? Eu sempre esqueço. Aumentar aqui para 36. Aumentar o tamanho da letra. Cores aqui, ó. Texto na tela, azul. Não, o texto na tela tem que ser branco. Tela de fundo vai ser azul. Tela de fundo, azul. Texto na tela, branco. Aí eu vou dar um OK, tá? Então vamos lá, digite S para calcular e N para sair. Então eu vou digitar S. Forneça os dados do retângulo. O retângulo ele vai ter o quê? 8 de largura por 10 de comprimento. Então ele vai ter o valor do perímetro dele é 36. E aí ele pergunta de novo, ó. Digite S para calcular ou N para sair. Agora eu vou fazer um S maiúsculo. Ah, foi minúsculo, vai assim mesmo. Vamos lá. 9, 12. E aí ele fez o cálculo. 9 mais 9, 18. 12 mais 12, 24. 24 mais 18, 42. Agora eu vou digitar uma letra qualquer. W. Não fez nada, mas voltou no começo. S. 5 e 7. 5 mais 5, 10. 7 mais 7, 14. 10 mais 14, 24. Ok? E aí eu não quero fazer mais, então eu vou digitar um N minúsculo. Ele fala fim do programa, pressione uma tecla para continuar. Ok. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui nesse programa o quê? Nós verificamos uma condição. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai ficar dentro desse loop enquanto a condição for falsa. Ou seja, ele sai se a pessoa digitar N. Se a pessoa digitar S ou qualquer outra coisa, ele fica dentro do loop. Eu vou digitar A.
continua dentro do loop. Por quê? A condição é falsa, ele só sai quando a condição for N, ou seja, quando a pessoa digitar N. Então, de novo, ó, ele vai ficar nisso para sempre. Ó, se eu não digitar o N, ele vai ficar nisso para sempre. Na hora que eu digitar N, finalizou o programa. Vamos colocar aqui um ponto de parada, um breakpoint aqui, ó. Aqui no começo do programa, aqui, ó. E vamos apertar o F9. Então, olha só, ele está aqui. Eu vou diminuir aqui, ó, para a gente conseguir enxergar. Vou apertando o F8, ó, ele exibiu a mensagem na tela. Digite um valor, vamos digitar aqui o valor, ó. Eu quero sim, eu quero fazer. Opa, peraí, por que que tá dando esse problema? Então vamos lá. F8. Aí eu digitei sim. Eu tiro o S. Sim, aí foi. Aí vamos lá, F8. Ele veio para cá, ó. Por quê, ó? Ó, S. S é igual a S, então ele continua. E ele vai executar uma linha de cada vez. Aí ele espera que eu digite o valor da largura. Aí eu aperto F8 novamente. Aí ele espera que eu digite agora o valor do comprimento. Espera aí que eu volto lá. F8. Ok? Dou um Enter aqui, né? Aperta F8. Opa. Aí, aperta F8. Ele vai... Mostrou o resultado. Certo? E aí ele vem para cá, ó. S. Vamos colocar aqui, ó. S é igual a N? Não. Então, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá para o começo. Então, olha lá. Então, vou apertar ó, F8. E ele voltou para cá novamente. Ok? Então, eu vou tirar aqui o breakpoint e vou apertar o F9. Deseja sair? S para calcular. Então, vamos lá de novo. 12, 19. Quer sair? Sim. Pressione uma tecla para finalizar. Ok? Tudo bem? Então, a gente viu nesse programinha aqui que você pode, por exemplo, tá usando a estrutura repetitiva. Ou seja, eu criei um loop aqui, ó, que enquanto a pessoa não digitar N minúsculo ou maiúsculo, ele vai ficar preso dentro desse loop, ó. Vem, faz tudo, é N? Não, então volta. É N? Não, então volta. É N? Não, volta. Tudo bem? Então, vamos terminando a nossa aula por aqui, tá? E a gente continua numa próxima aula.